falou aos nossos corações e nos desafiou que nós devemos viver uma vida de simplicidade. E que o Evangelho é algo simples, e viver ao lado de Jesus, viver em comunhão, viver em adoração é algo simples. E nós precisamos buscar isso. Hoje, viver essa vida de simplicidade tem sido cada vez um desafio maior. Porque a cada dia a sociedade tem se tornado mais individualista. A cada dia a sociedade tem buscado mais os seus próprios interesses e esquecido do interesse comum, deixado de lado o interesse coletivo. Essa é a busca da sociedade. Quando você chega no seu trabalho, a maioria está numa busca irrefreada para se destacar, muitas vezes puxando o tapete do outro para poder ter um destaque, um aumento de salário, uma promoção. Essa é a sociedade onde a gente vive. Se você ligar a sua TV, por exemplo, uma telenovela, nós vemos os absurdos do individualismo, da ganância, de tudo isso. E infelizmente, toda essa questão tem chegado dentro das nossas igrejas. Essa questão do individualismo, do orgulho, da preocupação consigo mesmo, tem nos alcançado e tem permeado a nossa rotina diária aqui dentro da igreja. Não a Igreja Batista em Natal, mas a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos vivido um tempo onde cada um se preocupa só com o seu umbigo, cada um se preocupa só com as suas necessidades e o outro fica de escanteio. Essa era uma realidade que já era vivida desde lá do começo. Lá na igreja primitiva, os apóstolos já brigavam com essa realidade e já instruíam o povo lá, os cristãos primitivos, a uma mudança de vida. Quero pedir que você abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo. Na verdade, essa é uma carta dupla, do apóstolo Paulo e do nosso amigo Timóteo aos Filipenses. Nós iremos ler o capítulo 2, Filipenses 2. O texto de Filipenses 2 é um texto muito conhecido, bastante conhecido mesmo, e é um texto que fala muito profundo ao coração de muitas pessoas. Eu acredito que ele vai falar profundamente ao seu coração, ele fala muito profundo ao meu coração. E eu gostaria de pensar um pouco nessa noite com você sobre o que é ser uma igreja unida, o que significa viver essa comunhão, como viver essa comunhão. Filipenses 2, a partir do verso 1, na nova tradução, nova versão internacional, NVI, diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Antes, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus dobre-se todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque essas Escrituras trazem a nós a Sua revelação. Essas Escrituras trazem a nós a Sua vontade, como já foi dito aqui nessa noite, é boa, perfeita e agradável. Nesse momento, Deus, pedimos que o Senhor continue falando conosco. Pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui em nós, Deus, para falar aquilo que precisamos, não apenas aquilo que queremos ouvir, Deus.
trabalha em nós e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. A preocupação de Paulo e Timóteo aqui aos filipenses era que eles tivessem uma vida em comunidade, era que eles tivessem uma vida de compartilhamento uns com os outros. Com certeza, para haver essa preocupação, deveria existir também esse certo individualismo e tal. Quando a gente lê um pouco as epístolas do Novo Testamento, quando você chega lá na carta de Tiago, Tiago é praticamente uma surra no individualismo, na soberba e no orgulho. Ele vai falar muito sobre assistência social e sobre o cuidado mútuo. Então essa preocupação de estar unidos e cuidando uns dos outros é algo muito presente no Novo Testamento. Na verdade é algo muito presente em toda a Bíblia. Hoje de manhã nós estudamos na sala dos jovens e adolescentes sobre servir no mundo e sobre a importância de nós fazermos obras que ajudem o mundo a se tornar um lugar melhor. Nós falamos um pouco sobre o conceito da missão integral, do evangelho todo para o homem todo. E tudo isso só é possível se nós estivermos unidos. Toda essa transformação na sociedade só é possível se nós estivermos juntos, caminhando no mesmo objetivo. Nessas orientações de Paulo e Timóteo aqui aos filipenses, gostaria de fazer 3 destaques apenas. O primeiro deles é que uma igreja unida, ela precisa ter necessariamente o mesmo modo de pensar. Não é incomum nós temos diversas vertentes dentro das nossas igrejas. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma, outro acha que o certo é de um jeito, outro acha que o certo é de outro jeito. E aí a gente começa a viver num ambiente de conflitos, num ambiente onde nós não sabemos direito o caminho a seguir. Uma igreja unida, uma igreja que prevalece unida, ela precisa ter o mesmo modo de pensar. Isso não significa, obviamente, que você não possa gostar do verde ou do amarelo, você possa gostar de feijoada ou de lasanha. Não é esse o modo de pensar. O modo de pensar que nós devemos ter em comum é a nossa visão. Qual é a visão da igreja? Aonde nós queremos chegar? O que nós queremos fazer? O que nós queremos atingir? Qual é o alvo que nós queremos alcançar? Muitas vezes, infelizmente, dentro das nossas comunidades, em geral, nós vemos várias divisões em torno da visão da igreja. Uma área quer ir para um lado, outra área quer ir para o outro, outra área quer ir para o outro, e a igreja não consegue caminhar. A igreja não consegue sair do lugar, ela fica patinando e patinando. Que é o passo, é como se fosse um cabo de guerra com as mesmas forças dos 2 lados. O lado de cá puxa para lá, o lado de cá puxa para cá, e nenhum dos dois vence. Uma igreja unida, ela precisa ter uma única visão. Uma visão clara e objetiva de onde ela quer chegar. Qual é o impacto, qual é a relevância que ela quer ter na sociedade, na comunidade onde ela está inserida. Naquela brincadeira do sapo lá, onde 2 pessoas vão juntas e aí vem cada perna de uma, ou amarra, na verdade, uma perna na outra. Se as pessoas não andarem juntas, não vão chegar a lugar nenhum. Se cada um quiser para um lado, não vai chegar a lugar nenhum. É a junção das visões que faz a gente caminhar. Uma igreja que é unida, que é verdadeiramente unida, precisa ter o mesmo modo de pensar, precisa ter a mesma visão. Quando você vai para o mundo corporativo, lá no seu trabalho, no escritório, na escola de música, no hospital, na prefeitura, qualquer lugar que você trabalha, a visão daquele lugar é muito clara. Todas as pessoas que trabalham com você, a princípio, sabem exatamente onde aquela corporação quer chegar. A visão da empresa eles tentam imprimir isso no coração dos funcionários. É esse o nosso objetivo. E todos trabalham para um bem comum, que é o sucesso da empresa. Infelizmente, nas igrejas, às vezes, a gente não enxerga isso. Não estou falando que nós somos uma grande empresa, que nós estamos aqui para ganhar muito dinheiro, mas nós precisamos ter a mesma visão. Nós precisamos caminhar e correr atrás dos mesmos objetivos. É claro que várias tarefas vão ser feitas de formas distintas, e aí também depende dos públicos que a gente quer alcançar.
As mulheres, obviamente, vão trabalhar para as mulheres, para alcançar as mulheres. Os jovens vão trabalhar para os jovens, no linguajar dos jovens. Os homens, no linguajar dos homens. O ministério infantil, da forma como as crianças entendem. Mas todo esse trabalho, todo esse esforço deve ser unido com um só objetivo. Se cada um de nós quiser alcançar algo diferente, não vai adiantar. Quando a gente pensa, nós somos o país do futebol, não adianta, né? E toda vez que você tenta dar algum exemplo, você sempre cai no exemplo de futebol, que é sempre mais fácil de entender. Quando você vai para um jogo de futebol, o técnico tem toda uma estratégia traçada, ele tem uma tática lá, tem os números lá, às vezes eu não entendo direito, mas fala 5-3-3 e tal. Isso significa que todo o time tem uma única visão. Cada um tem um papel fundamental no decorrer da partida. A defesa, lá, a zaga, vai garantir que o jogador adversário não se aproxime muito do gol. O meio de campo vai tentar fazer com que a bola vá para frente mais rápido, laterais, tal, o atacante vai tentar fazer o gol. Cada um tem uma função bem definida e bem clara nessa tática, nessa estratégia. Cada um desempenha uma atividade distinta uns dos outros, mas todos eles estão unidos num só objetivo. Todos eles estão correndo atrás da bola com um único alvo: ganhar a partida e fazer o gol. Nós, no nosso dia a dia de igreja, nós precisamos ser como um time de futebol. A função de cada um vai ser diversificada. A estratégia que cada um vai usar para alcançar o seu público-alvo vai ser diversificada. Mas é tudo isso para alcançar um objetivo único, um foco único. Uma igreja unida, ela pensa da mesma forma. Uma igreja unida, ela caminha na mesma visão. Paulo dá essa orientação clara para os filipenses: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Isso não tem a ver com gostos, não tem a ver com preferências musicais, não tem a ver com preferências da culinária. Isso tem a ver com visão. Isso tem a ver com estratégia de onde queremos chegar. Por isso, se nós quisermos realmente sermos uma igreja unida e relevante, nós precisamos ter o mesmo foco. Nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. Uma igreja unida também, ela tem o mesmo amor. Uma igreja unida, ela vive um único e verdadeiro amor. Esse amor é único e é somente Ele que motiva os nossos corações. É somente esse amor que nos envolve e deve nos envolver e nos constranger, nos motivar, nos empurrar com o maior movimento do nosso próximo. Uma igreja que vive esse amor é uma igreja unida. Uma igreja que vive um único amor é uma igreja viva e pulsante. É uma igreja que é motivada não pelo ego, não pelo status, mas uma igreja que é motivada pelo amor. João, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, diz assim: contudo, palavras do nosso Senhor, contudo, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se você tirar a bola de futebol do campo, o jogo perde toda a essência dele. Porque a essência do futebol é a bola. É correr atrás da bola, é chutar a bola, é driblar, é fazer o gol. Mas a bola é a ferramenta-chave do jogo de futebol. Você pode até tirar as traves do gol, você faz dar um jeitinho para fazer um gol com chinelos. Você pode não ter um campo gramado, você joga na rua, você joga no campinho de terra, você joga na calçada. Tudo isso é substituível. Mas o papel da bola, nada faz. Pode até ser que não seja uma bola de verdade, seja bola de papel, seja papel, mas é uma bola. A bola é a essência do futebol, assim como o amor é a essência da igreja. Se nós tirarmos o amor do seio da igreja, do meio da igreja, a igreja perde a sua essência. A igreja deixa de ser igreja. Se você tirar o gosto de laranja do suco de laranja, ele deixa de ser suco de laranja e passa a ser só água ou água suja. O amor é a nossa essência e ele precisa estar aqui, vivo entre nós. O que Paulo está falando em Timóteo, para os filipenses,
é que o amor tem que estar presente, pulsante no meio deles. E é o único amor, e esse amor é o amor de Jesus Cristo. É o amor de Jesus que nos compele, que nos empurra, que nos motiva a amarmos aos outros. É o amor de Jesus Cristo que nos constrange, deixa a gente de uma forma que a gente quer, na verdade, servir um ao outro. É o amor de Jesus Cristo que se invadiu no nosso coração, ao ponto de nós olharmos para quem está lá fora e chorarmos, pensarmos, eu preciso fazer alguma coisa. Uma igreja unida, uma igreja verdadeiramente unida, vive esse mesmo amor. É uma igreja onde o amor de Jesus Cristo é tão forte que não há dissensões. Onde a necessidade de um irmão é a minha necessidade. Onde a dor de um irmão é a minha dor. Onde a alegria de outro é a minha alegria. Essa é uma igreja unida. Nós precisamos viver esse amor único, amor de Jesus Cristo. Nós precisamos vivenciar, evidenciar isso no dia a dia. Ontem foi aniversário da primeira igreja batista lá em Biritiba-Mirim. E aí, o autor dessa música que a gente acabou de cantar estava lá, o Alexandre Magnani. E ele trouxe a meditação ontem. Ele falou sobre Gálatas 2:20. Abre aí rapidinho, Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mais uma carta do apóstolo Paulo. Amém? Gálatas 2:20 diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A meditação de ontem, eu quero fazer alusão a ela hoje, porque tem tudo a ver com a questão do amor, que você não tem como deixar Cristo viver em você, se você não viver para o próximo. Cristo não vive através de você, se você vive uma vida individualista. Cristo não vive através da sua vida, se você só se preocupa com você mesmo. A única forma de não viver mais eu, mas Cristo viver em mim, é eu viver para o meu próximo. Foi esse o grande mandamento que Ele deixou para nós: amar ao próximo como você ama você mesmo. Faça para o próximo aquilo que você quer que façam com você. A primeira epístola de João diz o seguinte: como você pode dizer que você ama a Deus que você não vê, se você pouco se importa com quem está do seu lado? Como você pode dizer que você ama a Deus que fisicamente você não toca, se você não está ligando para a necessidade desse que está sentado do seu lado no banco? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Significa vivenciar o amor dele ao próximo. Significa viver a dor, a alegria, a necessidade do próximo. Uma igreja unida é uma igreja que vive esse amor. Uma igreja unida é uma igreja que não vive mais ela, mas Cristo vive por intermédio dela. Essa é a necessidade que nós temos. Se nós quisermos ser uma igreja unida verdadeiramente, precisamos viver esse amor e permitir que o amor de Jesus superabunde em nossos corações de uma forma que o serviço ao próximo seja algo tão natural, que amar ao próximo seja muito natural, que me preocupar com o próximo seja muito natural. Em terceiro lugar, para que uma igreja seja unida, ela precisa ter o mesmo espírito e a mesma atitude. Um só espírito e uma só atitude. Uma igreja verdadeiramente unida, ela é estabelecida, indiscutivelmente, debaixo do poder do Espírito de Deus. E ele deve ser a única força a agir no nosso meio. Paulo não estava talvez falando aqui sobre o Espírito Santo. Ele está falando sobre o Espírito comum, consenso. Mas, nessa noite, Deus quer que a gente pense
é que nós devemos estar unidos no Espírito dele. É o Espírito Santo que consegue fazer com que pessoas tão distintas possam se amar tão intensamente. É o Espírito Santo que consegue fazer com que seres tão diferentes possam trabalhar juntos em prol do bem comum. É o Espírito de Deus que precisa estar no nosso meio. É o Espírito de Deus que precisa fazer com que nós nos movimentemos. O verso 3 do capítulo 2 de Filipenses diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. É só pelo Espírito de Deus que esse espírito individualista, esse senso individualista, esse senso orgulhoso, soberbo, que a sociedade tenta colocar em nós, ele é derrubado. É através do poder do Espírito Santo de Deus que esse amor de Jesus Cristo pode ser vivido aqui entre nós. É através do poder do Espírito Santo de Deus que nós podemos olhar para o próximo, sentir a dor dele, sentir compaixão dele. É através do Espírito Santo de Deus que nós podemos nos unir. O Espírito Santo é aquilo que nós temos em comum. Nós somos muito diferentes. Eu tenho todo um histórico de vida, nasci em outro lugar, tive uma outra educação, mas todo esse meu histórico é somado ao seu histórico pelo poder do Espírito Santo. Por isso, se nós queremos ser uma igreja unida, nós temos que estar unidos nesse Espírito. Nós não podemos ter relacionamentos de interesse uns com os outros. Nós não podemos ter relacionamentos por ambição. Eu vou me relacionar com aquele irmão ali, aquele irmão pode me favorecer nesse aspecto, aquele irmão pode me favorecer em outro aspecto. Isso é o que a sociedade faz. Eles fazem jantares, network, poder um conhecer o outro, para poder, não falando que isso é errado, mas para poder ter benefícios nos relacionamentos. Aqui, o maior beneficiado dos relacionamentos tem que sempre ser o outro. Se eu me relaciono com uma irmã, é para beneficiar a vida dela, é para abençoar a vida dela. E isso só é possível quando nós permitimos que o Espírito Santo age em nós. Por isso nós precisamos ter esse único Espírito. Não podemos fazer nada por nossa própria força, nossa própria motivação. É tudo o Espírito Santo de Deus. Se nós cantamos, pelo Espírito Santo de Deus. Se nós tocamos, é pelo Espírito Santo de Deus. Se nós decoramos, é pelo Espírito Santo de Deus. Se cuidamos das crianças, é pelo Espírito Santo de Deus. Tudo o que acontece dentro da igreja precisa ser feito através do Espírito Santo de Deus. E precisamos também ter a mesma atitude. E mais uma vez, comparando com o futebol, ter a mesma atitude não significa todos fazerem a mesma coisa. Quando Paulo descreve a igreja lá em Efésios, ele fala que cada um tem uma parte fundamental. Nós somos um corpo e cada um tem a sua função. Talvez você não seja bom para cantar, mas seja bom para tocar. Talvez você não seja apto para as áreas de artes aqui, mas seja apto para limpar, para servir, para amar, para escutar, para aconselhar. As atividades, as áreas são diferentes, mas a atitude precisa ser uma única: glorificar ao nosso Deus. Nós precisamos fazer isso. Precisamos ter uma postura clara e precisa diante das situações. Quantas vezes a gente vê, isso acontece muito, por exemplo, quando a gente faz enquetes na igreja. Quantos aqui querem tal coisa? Não, tá bom. Quantos aqui querem que a gente faça um projeto esportivo na igreja? Legal. Mas aí na hora H, cadê? Todos aqueles, a maioria pelo menos, daqueles que levantaram as mãos, sumiram. Ter a mesma atitude é comprar a ideia. Agora a gente vai investir os nossos recursos e a nossa vida aqui da Igreja Batista Vila Natal para alcançar o bairro. A gente vai fazer um projeto diversificado aqui, diferente, para atrair os nossos jovens que estão aqui embaixo. Então todo mundo vai comprar essa ideia. A gente vai fazer um projeto evangelístico agora para alcançar o bairro X e abrir uma congregação lá. Todo mundo precisa comprar essa ideia. Isso é ter a mesma atitude.
na partida de futebol, os jogadores tomam uma ideia. Eles vão lá no ritmo do técnico e vão para cima, a bola rola e eles vão correndo atrás. Se os jogadores cruzarem os braços, com certeza a vitória vai ser do oponente. Aqui na igreja, da mesma forma, quando eu e você, quando a gente cruza os braços, o inimigo de nossas almas está vitorioso, porque a gente deixa de denunciar o evangelho da salvação para aqueles que precisam. A gente deixa de viver e espalhar o amor de Jesus para aqueles que precisam. Por isso eu e você precisamos ter a mesma atitude. E a primeira delas é descruzar os nossos braços e corrermos atrás da bola. O jogo não acabou e nós não podemos ficar parados. Por fim, tudo isso, uma igreja unida, uma igreja que tem o mesmo modo de pensar, uma igreja que tem o mesmo amor, uma igreja que tem o mesmo espírito e a mesma atitude. Só faz isso porque um dia o próprio Senhor Jesus nos ensinou. A partir do versículo 5, a gente tem talvez um dos relatos mais bonitos da história da igreja. Nós temos um dos relatos sobre humildade mais tocantes, que diz: seja a atitude de vocês a mesma atitude de Jesus, que embora fosse Deus, o próprio Deus, não considerou que isso fosse importante, que devia ser algo que ele devia apegar-se, que ele devia guardar, que ele devia querer para ele. Antes, ele se esvaziou. Ele abriu mão de toda a sua natureza. Ele abriu mão da sua posição de Deus e se fez servo. Tornou-se semelhante aos homens, tornou-se semelhante a você, tornou-se semelhante a mim. E assumindo a forma de servo, ele se humilhou, ele apanhou, ele sofreu, ele foi machucado. Assumindo a forma de servo, ele foi crucificado. Assumindo a forma de servo e se esvaziando, ele foi morto. Esse é o maior exemplo de humildade. Esse é o maior exemplo de abnegação e doação que nós podemos viver e saber. Uma igreja somente é uma igreja unida quando nós vivemos, ou tentamos viver, essa humildade de Jesus em nós. A orientação de Paulo para mim e para você nessa noite é que a nossa atitude seja a mesma de Jesus. É que eu e você, a gente busque viver exatamente como ele viveu. Não importa o carro que eu dirijo, não importa o apartamento, a casa que eu tenho, não importa a posição que eu tenho no meu trabalho, não importa os diplomas que eu coleciono na minha prateleira, não importa os livros que eu já li na minha vida, tudo isso é nada comparado com a importância que o próximo precisa ter para mim. Foi isso que Jesus nos ensinou, esvaziando-se, tomando a forma de servo e humilhando-se a si mesmo, morrendo e morrendo morte de cruz. É somente através da cruz de Jesus Cristo que eu e você podemos nos tornar uma igreja unida. É somente através do sangue que ele derramou naquela cruz que essa unidade é alcançada. É somente através do sangue que ele verteu por nossa causa que nós podemos viver isso. Eu quero convidar você a refletir um pouco na sua vida agora. Eu quero convidar você a pensar, e nesse momento eu estou pensando em mim também. Será que eu tenho tentado, buscado viver essa união aqui na igreja? E aí eu quero que você pense a realidade de Vila Natal, da Igreja Batista em Vila Natal. Será que eu tenho vivido essa unidade aqui? Será que eu tenho investido os meus esforços para que essa união seja evidenciada aqui? Será que eu tenho buscado ter o mesmo modo de pensar da comunidade, da igreja? Será que eu tenho buscado viver esse mesmo amor? Será que eu tenho deixado somente o poder do Espírito Santo mover e fazer as coisas em mim? Será que eu tenho buscado ter a mesma atitude? Buscar os mesmos objetivos? Tentar buscar alcançar os mesmos alvos?
Eu convido você a olhar um pouco o seu próprio coração. Isso só é possível através da cruz de Jesus Cristo. É a cruz dele que nos chama. É a cruz dele que nos atrai. É a cruz de Jesus Cristo que nos une. Aquele sangue nos transforma numa igreja unida. Nós vamos cantar uma canção e eu quero que você pense em você. Nós vamos orar depois disso. uma igreja unida. Ó Deus, esse é o desejo do nosso coração.
amamos a nós mesmos. Ajuda-nos a viver isso no nosso dia a dia, Pai. Nós confiamos em Ti. Nós te pedimos isso. No nome santo de Jesus. Amém. Pode se assentar. Gostaria de contar ao pastor. Nós temos celebrar a ceia do Senhor. Memorial esse também que só é possível. Que um dia Ele se entregou na cruz por mim.